O que esperar de Paysandu e Chapecoense, um dos jogos que movimenta essa quarta-feira de Série B, confronto que coloca frente a frente duas equipes que ainda não pontuaram. Paysandu que perdeu na estreia para o Atlético Paranaense, que na segunda rodada, com algumas baixas, com alguns desfalques, terminou perdendo para o Vila Nova em Goiânia, diante de uma Chapecoense que estreou em Maceió, perdendo para o CRB, que naquela oportunidade tinha a estreia de Barroca, e na segunda rodada terminou perdendo dentro de casa para um Coritiba em um jogo em que, na verdade, nos dois jogos, a Chapecoense foi minimamente competitiva. Vou trazer uma avaliação do que eu entendo que tende a acontecer na partida. Fique à vontade para trazer a sua também aqui nos comentários, para deixar o que você espera para o jogo, a nível de resultado, a nível de destaques. Fique à vontade para comentar. Fique à vontade também para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link em grupos de amigos e torcedores. Estou sempre trabalhando aqui sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, todo ou quase todo dia, inclusive toda segunda-feira por volta das 19 horas tem o Papo de Segunda e todo dia tem algum conteúdo sobre as principais divisões do Campeonato Brasileiro. Já adiantando para vocês, vi os três últimos jogos do Paysandu, tanto contra o Goiás na Copa Verde, como contra o Atlético Paranaense na estreia e um compilado do jogo contra o Vila Nova na segunda rodada. E da Chapecoense eu vi os dois jogos da Série B, um compilado contra o Coritiba e o jogo inteiro contra o CRB. Então dá para traçar um pouco de movimentos, de destaques, do que esperar um pouco para esse confronto. Já adiantando, nenhuma das duas equipes tem problemas, inclusive o Paysandu tem retornos importantes em relação ao jogo da Série B contra o Vila Nova, retorno de Rossi, retorno de Nicolas, duas peças importantes para esse grupo, principalmente avaliando o nome do Rossi. O Nicolas teve até um movimento de uma possível saída para o América, mas terminou permanecendo. E uma Chapecoense que conta com uma base utilizada contra o Coritiba, incluindo o nome do Mailton no corredor direito, na lateral direita. Falando sobre o início da trajetória das duas equipes na Série B, teve um Paysandu que iniciou como mandante diante de um Atlético e um Paysandu que foi melhor, principalmente avaliando o segundo tempo. O jogo terminou 2-1 para o Atlético, inclusive o segundo gol do Atlético sai na etapa final, mas foi uma etapa final em que o Paysandu conseguiu desempenhar melhor em uma faixa maior de tempo. Na segunda rodada, por conta dos desfalques, já era imaginado um Paysandu talvez não conseguindo o melhor resultado contra o Vila. Tudo bem, o Vila também teve desfalques importantes, mas um ponto que eu quero destacar, incluindo para esse jogo aqui, é o fator da maratona que o Paysandu vem vivendo. Reta final de Campeonato Paraense, ainda vive a reta final do estadual. É um Paysandu que tem a Copa Verde ainda sendo disputada. Teve o primeiro jogo da final em Belém e tem o segundo jogo em Goiânia. E tem o próprio início da Série B. Então é uma maratona pesada, bem maior do que a Chapecoense vive. A Chapecoense agora ela foca na Série B. Teve a final do Campeonato Catarinense com muitas contestações contra a arbitragem. O início da Série B é uma Chapecoense que tem um resultado ruim em Maceió, né? Uma Chapecoense que termina perdendo para o CRB, que tinha naquele momento a estreia do Barroca à beira de campo. E na segunda rodada tem um Coritiba jogando na Arena Condá e uma Chapecoense conseguindo gerar equilíbrio, né? É bom pontuar. As duas equipes, inclusive, foram competitivas, apesar dos resultados ruins, mas as duas equipes conseguiram ser competitivas nos dois jogos e talvez por conta disso, talvez o aproveitamento é menor do que o desempenho. Eu entendo que já poderiam estar fora da estaca zero. O Paysandu, principalmente avaliando a estreia contra o Atlético, entendo que o resultado poderia ter sido melhor a partir do desempenho, e a própria Chapecoense poderia ter somado pelo menos um ponto, avaliando tanto o jogo da estreia contra o CRB, como o jogo também da segunda rodada contra o Coritiba. O início é preocupante? Sim, mas é apenas o início.
eu entendo que o Paysandu tende a engrenar um pouco mais. A Chapecoense, eu entendo que a competição da Chapecoense é uma luta contra o rebaixamento de fato, avaliando principalmente as peças individuais. Me agrada muito a ideia, ou pelo menos o técnico Dalpozo, mas entendo que a nível de elenco é uma Chapecoense que tem algumas limitações. E voltando agora a atenção para o jogo, a gente tem, em relação às prováveis escalações, do lado do Paysandu, Matheus Nogueiro, bom goleiro, Edilson ou Brian, Brian Borges ou Edilson, e eu vou falar sobre um ponto dessa lateral direita do Paysandu que é importante para o jogo, Quintana, Luan e PK. O PK é um terceiro defensor, né? É um ponto que não me agrada tanto. Eu gostaria de ver, por exemplo, um dos volantes ficando para a saída de 3 acontecer com os laterais, mas termina o PK ficando para a saída do lateral direito. Martínez e Matheus Vargas que foi bem contra o Goiás, né? Saiu do banco logo no início da partida, foi bem contra o Goiás. Marlon, que no jogo contra o Goiás teve muita liberdade para flutuar, e isso me agradou bastante. Rossi, que é o grande personagem do Paysandu no ano. Borazzi e Nicolas, que não teve nem na estreia da Série B, nem no jogo contra o Goiás, boas atuações. Borazzi pintando, ainda dá para falar como uma possível novidade. O início da Série B teve o nome do Del Valle, que não atuou bem. Essa provável escalação me agrada mais do que se tivesse, por exemplo, o Del Valle aqui no corredor esquerdo, na ponta esquerda. Corredor direito do Paysandu é um ponto de atenção, não só pelo Nicolas, mas pelo lateral direito, que tem mais liberdade. Seja ele o Edilson, seja ele o Brian Borges. No meio de campo, vamos ver como atua o Matheus Vargas, um jogador que não me agrada tanto assim, mas tem o Marlon como um bom destaque, sendo a figura mais solta do meio de campo. E vamos ver como o Nicolas, como o 9, depois de um possível movimento de saída, como ele vai atuar, se for de fato o titular do confronto. Avaliando a Chapecoense, Léo Vieira no gol, Mailton como uma boa figura do corredor direito, Bruno, João e o Clar, o paraguaio Clar aqui no corredor esquerdo, Jorge Jimenez, o Bruno Matias como os volantes / meias centrais, talvez um Bruno Matias saindo um pouco mais. Giovanni Augusto é a principal peça de referência técnica dessa Chapecoense, Dentinho, Massinho e o Mário Sérgio. E aqui o que eu trago como avaliação, tendo acompanhado os 2 jogos da Chapecoense na Série B. É uma Chapecoense que, quando eu bati o olho, eu confesso que eu imaginava, vai ser uma Chapecoense predominantemente reativa de contra-ataques. Não é isso que acontece, tá? Ou por necessidade, ou por ideia mesmo do Dalpozo, é uma Chapecoense que busca ter a posse. Não sei se hoje, contra o Paysandu, vai ter essa ideia de jogo, mas contra o CRB e contra o Coritiba foi uma Chapecoense que buscou ter a posse, o que eu entendo que talvez não seja o ideal, avaliando esse meio de campo, né? Tirando o Giovanni Augusto, que é uma figura muito sobrecarregada, você tem o Bruno Matias, que é um meia central, mas talvez a nível de Série B não tenha uma qualidade para ter a bola, e um Jorge Jimenez, que é um jogador de marcação. Então entendo que esse meio de campo talvez não seja... O Giovanni sim, sem nenhuma dúvida, é um meio de campo para ter a bola no pé, mas o restante não sei até que ponto pode agregar nesse ponto. Tem bons atacantes de lado, então Massinho e Dentinho são peças de aceleração. Tem a figura do Mário Sérgio como uma possibilidade de lei do ex, né? O Mário Sérgio que teve uma passagem em 2023 pelo Paysandu com um grande destaque. Mas assim, avaliando lado a lado, grupo a grupo, você prefere ter qual elenco para o seu time? Eu acredito que as peças do Paysandu, colocando no cara a cara contra a Chapecoense, conseguem ter um degrau acima. O PK me agrada muito, sobre o nome do Clar. O Edilson me agrada muito, apesar do Mailton ser um destaque, mas me agrada mais os laterais, tanto o Brian como o Edilson. Quintana, eu entendo que é um dos melhores defensores, avaliando esses 4 nomes de zaga. Talvez o meio de campo, o Vargas ele não me convence tanto assim. E tem o fator Giovanni Augusto aqui que pode ter um peso. Então talvez o meio de campo, apesar que num conjunto da obra entender que é um Paysandu também com meio de campo ok, talvez a figura do Giovanni ela me chame um pouco mais de atenção. Mas quando a gente chega ao ataque, tudo bem, Mário Sérgio e Nicolas, acho que divide opiniões. Borazzi ainda é uma figura que vem tentando uma regularidade, mas o Rossi ele vem desempenhando muito bem nesse início de ano, a nível de campeonato estadual, a nível de ser uma figura importante para a equipe do Paysandu,
também na Copa Verde e na Série B, pela estreia e pela projeção que se tem de tendência futura. Tendo que é um Paysandu talvez um degrau acima, e por conta disso, e avaliando o desempenho das duas equipes, por mais que eu avalie que não tenha sido desempenhos ruins da Chapecoense, eu entendo que talvez a gente tenha um fator casa podendo se sobressair. E avaliando, trazendo informações referentes à transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida, esse é um jogo exclusivo do Grupo Disney. Nessa quarta-feira, o jogo do Desimpedidos e da Rede TV é Avaí e Operário. Paysandu e Chapecoense a partir das 20 horas, apenas com o Grupo Disney. Deixa o seu placar, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Lembrando, corredor direito do Paysandu é um ponto alto, com Edilson ou Brian Borges e Rossi. Tendo também uma figura de destaque do Marlon, talvez seja uma Chapecoense buscando ter a posse mesmo jogando fora de casa. Me agrada muito o nome do Giovani, o trio de ataque também é um trio que deve chamar a atenção, mas no conjunto da obra eu entendo que talvez seja um Paysandu um tom acima. Deixa um pouco da sua opinião, se quiser contrariar também fique à vontade, com educação é claro, deixa o seu placar, deixa a sua expectativa, até a próxima.